Vamos então agora corrigir, galera, o primeiro exame de qualificação da UERJ que aconteceu hoje. Se você fez essa prova e não tirou o conceito A, você pode tentar o segundo. E é muito importante que você veja a resolução das questões para você entender como que a UERJ se comporta. Mesmo que você tenha feito o primeiro exame de qualificação e tenha tirado A, faz sentido que você amplie o seu conhecimento. Por quê? Porque você vai fazer a prova discursiva. E na prova discursiva de língua portuguesa vão cair alguns conceitos que também são cobrados na prova do exame de qualificação. É claro que na discursiva você não vai ter como marcar nada, né? Mas é muito importante. Por exemplo, questões ali que envolvem o valor semântico da pontuação, cai muito, vai cair no exame de qualificação. E também vai cair no exame discursivo. Valores semânticos dos pronomes, interpretação de textos não verbais. Então, mesmo que você tenha tirado A, veja esta aula aqui. E se você tirou o conceito A, parabéns, bota nos comentários, profinho, tirei A na UERJ, primeiro exame de qualificação. E tamo junto, parabéns aí pelo teu desempenho. Caso você não tenha tirado A, parabéns também por ter tentado, por ter feito. E você tem uma nova chance de tirar A depois do segundo exame. Então, agarra essa resolução. Primeira questão já é um texto verbal, aliás, texto não verbal, né? Não tem nenhuma palavra aqui, não verbal. E começa assim: a tira da cartunista Laerte, a UERJ adora Laerte, apresenta visualmente uma concepção de amor semelhante àquela Clarice Lispector apresenta em seu conto. Então aqui você tinha que ter lido o conto da Clarice para fazer uma intertextualidade com esse cartoon, essa tira, né? Com base na leitura dos textos, pode-se inferir que para ambas as autoras o amor é um sentimento que se caracteriza como. Então aqui no primeiro quadrinho tem a pessoa meio olhando o amor e o coração, né, como uma metáfora, uma alegoria do amor, desconfiada. No segundo, ela dá uma porrada aqui e joga o amor meio para longe, certo? Fica aparentemente indiferente. E depois que ela percebe que o amor some, ela fica meio em sangue, né? Então o vermelho é a metáfora do amor, o coração, no sentido como a gente vê o amor, né? Ele é vermelho e o sangue também é vermelho. Então aqui ela está ensanguentada com uma metáfora do amor. Então o sangue, ele faz uma relação com o quê? Com a letalidade? Não tem a ver com letalidade, ninguém morre, certo? Repugnante? Também não, porque ela fica olhando para trás e ela não tem um sentimento de repulsa. Inconveniente? Também não, porque o amor aqui, ela está buscando o amor, então o amor não é inconveniente para ela. Essa metáfora do sangue caracteriza como susto, inclusive o olho arregalado também, ó, tem uma referência ao susto, certo? Então, letra B, o gabarito. Letra B por quê? Por conta do olho arregalado, que é uma representação visual do susto, e o sangue se espalhando também, como se ela tivesse sido ali, impactada, né? Como se o amor tivesse, tipo um bumerangue, né? Como se o amor tivesse voltado nela, tivesse batido nela de volta, e aí o amor se despedaçou e meio que ensanguentou tudo. Muito boa essa análise, gostei muito dessa questão que o UERJ trouxe. Parabéns, UERJ, por essa questão muito inteligente. Já bota a primeira assim, logo para setar o nível da prova. Então, a primeira, letra B. Vamos para a segunda, a questão 10. Sempre lê primeiro o enunciado, tá, galera? E depois lê o texto. As obras de Clarice Lispector contêm vários episódios de epifania, isto é, aqueles em que um fato torna-se revelador para um personagem. A Clarice é existencialista. Então, o existencialismo é o olhar do ser humano para a sua existência, o olhar do ser humano para si mesmo, para dentro de si mesmo. E a palavra epifania tem a ver com aquele momento ahá, aquele momento assim, caraca, descobri, ou sentir alguma coisa diferente. Como na situação acima, vivida pela personagem Ana. Das duas palavras do trecho citado, que representam um processo de revelação vivido por Ana são. Então ele quer saber quais são as duas palavras que representam um processo. Então o que é um processo? Algo que estava na posição X e se tornou posição Y. Então ele quer uma mudança de A para B, ou de X para Y. Então, por exemplo, a gente vai procurar no texto alguma referência que tenha relação com a mudança de perspectiva. Um processo de epifania. Tipo, caraca, descobri alguma coisa. Então, bora ver aqui, ó. E aí você vai tentando encontrar em que momento acontece isso. O bonde se arrastava, em seguida se estacava. Você percebe que arrastar e estacar é um processo. Só que é um processo de lentidão. Arrastar, depois estacar. É um processo de parada. Não é um processo de epifania. Então, a letra A não pode ser. Foi então que olhou para o homem,
parado no ponto. A diferença entre ele e os outros é que ele estava realmente parado, de pé. Suas mãos se mantinham avançadas. Era um cego. Então ela olhou para o cara e o cara se diferenciou dos outros porque ele estava realmente parado. Alguma coisa intranquila estava sucedendo dentro dela, né? Então ela viu. O cego mascava chiclete. Um homem cego mascava chiclete. Chiclete, né? Chiclete. Então aqui tu percebe que tem uma mudança da perspectiva. Ela primeiro está meio atribulada. Do nada ela olha o cara e depois ela olha de novo o cara. Ela olha o cego e depois ela vê o cego. Então aqui a gente tem uma mudança de... Embora olhar e ver sejam sinônimos na língua, eles mostram processos diferentes. O olhar, ele é mais frio, ele é mais superficial. O ver, ele é mais profundo. Então ela sai do superficial para o profundo aqui, certo? Então o processo é esse, ó. O processo em que mostra uma revelação, algo se revela para ela, certo? Aí, gabarito letra D de dado, olhar e ver. Um processo de mudança. E que mudança é essa? Uma mudança de profundidade da análise dela. Clarice Lispector, uma existencialista. É por isso que sempre quando você for estudar para a UERJ o texto base, não estude só o que realmente a história conta, estude um pouco da visão do autor. Clarice Lispector é existencialista, então para ela a importância do olhar é muito forte, certo? Beleza. Então, isso aí é letra D, muito boa essa questão. Questão 11. A cena que introduz, bora para a próxima. A cena que introduz a epifania, o cego mascando chiclete, olha aqui, ó, a própria questão 11 meio que denunciou o gabarito da 10, ó. Então, a cena que introduz a epifania é quando ela vê o cego mascando chiclete. Então aqui, ó. A própria questão 11 revela o gabarito da 10. Você tem que ser sagaz de prova, galera. Você tem que ser sagaz de prova. Se você não for sagaz de prova, tu vai se embalar todo. Inclusive, eu criei um e-book, galera, com 90 repertórios de redação para o Enem. Eu sei que você vai fazer o Enem. Eu sei que você também vai fazer o segundo exame de qualificação ou todo mundo aqui vai fazer o exame discursivo da UERJ. Nesse e-book é exatamente isso. É esperteza de prova. É você estar preparado para todos os temas possíveis do exame discursivo da UERJ, certo? Nesse e-book eu tenho repertórios aprofundados 90 vezes, sobre 90 tipos de coisas diferentes. Então aqui, ó, é uma leitura, uma folha dessa por dia que você lê, você vai aprofundar a sua análise em todas as possibilidades de repertório. Vai te ajudar muito isso aqui para o UERJ, para o exame discursivo da UERJ, e também vai te ajudar muito para o Enem. Então eu vou deixar o link aqui desse e-book na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário, para você já adquirir. Profinho, quanto que está esse e-book? Esse e-book ele custa R$ 297, mas a gente está com um desconto, uma promoção, que não sei até quando vai durar, que ele fica por R$ 97, certo? Provavelmente, se você demorar muito para clicar nesse link, você vai pagar R$ 297. E tá barato, se fosse 297, tá? Mas agora eu estou oferecendo ele para você por 97. Então tá bem acessível o preço. Ele tem mais de 100 páginas esse e-book e fala sobre todo e qualquer tipo de repertório possível e imaginável para você desenvolver o quê? Desenvolver esperteza de prova. Seja esperto, não seja bobo, beleza? E bora para cima aqui continuar. Então, a cena que introduz a epifania, cego mascando chicletes, pode ser compreendida como uma metáfora irônica da cegueira em que Ana vive. Então, Ana vive uma vida muito atribulada, Ana é cega, metaforicamente, para olhar para o sentimento e para a vida dela, e o cego, ele é cego literalmente, certo? Então aqui é uma metáfora. No caso, a ironia está presente no papel que o cego assume na vida e na narrativa para levar Ana ao quê? Então, praticamente já meio que dei o gabarito, né, dessa aqui da 11. O cego ajuda Ana a enxergar. Aí que está o paradoxo. Então, quando eu falo que o cego ajuda Ana a enxergar, não é para observar as relações hostis da sociedade, não. A Clarice Lispector não é realista. Então ela não está preocupada em enxergar as relações da sociedade. Ela está preocupada em enxergar a si mesma, certo? Então por isso que a letra B é o gabarito, ó, enxergar as suas emoções reprimidas. Lembra, Clarice Lispector é existencialista, muito ligada à questão freudiana, muito ligada à questão do olhar para dentro. Então é enxergar as suas emoções. Inclusive a própria palavra enxergar, ela também é bem demonstrativa do gabarito. Bem tranquila essa, hein? Beleza, 12. Essa aqui é muito boa.
No trecho de Afonso Romano de Santana, no trecho, o escritor Afonso Romano de Santana aborda o conceito de epifania, tanto em sua perspectiva religiosa quanto literária. No conto, a revelação vivenciada por Ana expressa o aspecto literário da epifania. Essas duas perspectivas, religiosa e literária, permitem caracterizar a epifania pela. Então ele quer uma coisa em comum, tanto a epifania religiosa quanto a epifania literária. Epifania literária é o que a gente tem no conto da Clarice, certo? Então, eu tenho no conto da Clarice a epifania quando ela descobre ali uma coisa que ela não via antes, quando o cego ajuda ela a ver, certo ou não? Quando o cego ajuda a olhar para dentro dela mesma. Vamos ver aqui o texto para a gente enxergar o que tem a ver com o Afonso Romano de Santana. A questão da epifania pode ser compreendida num sentido místico-religioso e num sentido literário. Místico-religioso para a religião e literário para a Clarice Lispector. No sentido de mistério místico-religioso, a epifania é o aparecimento de uma divindade e de uma manifestação espiritual. E é nesse sentido que a palavra surge descrevendo a aparição de Cristo. Então, toda vez que a gente tem uma parábola ou então uma história bíblica em que, Cristo ressuscita, isso é uma epifania. Acontece um milagre, é uma epifania. Quando os pastores lá no deserto enxergam uma estrela, uma epifania. Quando Moisés abre o mar, epifania. Quando acontece algo grandioso que revela o místico, a questão divina. Aplicado à literatura, o termo significa o relato de uma experiência que, a princípio, se mostra simples e rotineira, mas que acaba se mostrar toda a força inusitada da revelação. É uma percepção de uma realidade atordoante, quando os objetos mais simples, os gestos mais banais e as situações mais cotidianas comportam humilhação súbita da consciência figurante. Que é muito boa isso aqui, porque ela fala que a epifania na literatura ela é atordoante. Isso comprova aquela primeira questão que a gente fez, atordoar, assustar. Olha aí, uma questão meio que fundamenta a outra. Muito bom. E aqui o gabarito já está meio óbvio, né? Que ele, no início ele fala, a epifania ela é mística. Então, se ela é mística, ela tem o quê? Caracteriza pelo quê? Místico, pelo mistério. Gabarito letra C. A epifania ela não tem a ver com rejeição da humanidade. Ela não tem a ver com descrição. Ela tem a ver com a presença do mistério. O mistério se revelando para a pessoa. Algo que não estava claro passa a ficar claro. Então o mistério passa a ser revelado ali. Muito boa essa aí. Gostou, monstro? Muito lindo! Tu acertou esses aí, cara? Bota nos comentários aí se você acertou todas. Beleza? 13. Enunciado. A crise provocada pelo encontro com o cego altera a percepção de Ana, como se observa no trecho acima. Essa nova percepção destaca o seguinte aspecto das coisas do mundo. Então ela quer que você diga qual que é a visão que Ana, qual que é a postura que Ana tem quando ela vê o cego. O calor se tornara mais abafado. Então olha só que coisa, né? O calor se tornara mais abafado ainda. Então o calor que estava na temperatura 30 graus passa a ficar na temperatura 40 graus. Então você percebe aqui um crescimento do calor. Tudo tinha ganho uma força e vozes mais altas. Então tem um aumento aí do sentimento. Na rua Voluntários da Pátria parecia prestes a arrebentar uma revolução. As grades do esgoto estavam secas, o ar empoeirado. Um cego mascando chiclete mergulharam o mundo em uma escura sofreguidão. No início aqui você percebe, o fato de ela ter visto aquilo ali foi epifania, fez o calor ficar mais forte, fez como se na rua tivesse prestes a arrebentar uma revolução. As vozes ficaram mais altas. Então, essa nova percepção abre o quê? Uma futilidade? Não. Infabilidade? Não. Infalibilidade, coisa infalível? Uniformidade? Não, uniformidade é o que menos tem a ver, né? Pelo contrário, um crescimento da percepção dela sobre o mundo. Então, a letra D de dado, potencialidade nessa 13. Coisa linda demais, coisa bonita. Fácil essa, hein, monstro? 14. Vamos ver aqui como é que você vai resolver. No trecho transcrito, percebem-se variações de uma mesma metáfora. O Erges gosta muito de figuras de linguagem, funções da linguagem, valores semânticos dos conectivos, valores semânticos da pontuação são assuntos que caem muito da UERJ. Valores semânticos, dos sinônimos. O Erges se amarra em semântica, estude semântica, hipônimos, hiperônimos, metonímia, sinonímia.
No trecho transcrito, percebe-se variações de uma mesma metáfora, presente em todo o conto. Essa metáfora compara emoções e relações humanas ao seguinte elemento. Então, compara emoções e relações humanas, é o ponto A da comparação com o ponto B. Qual que é o ponto A e ponto B? Então, bora. Nessa 14. Os filhos de Ana eram bons. Eu quero procurar metáfora aqui, tá, galera? Ele quer procurar metáfora. Uma metáfora que compara relações humanas é uma coisa. Metáfora é uma comparação implícita. Ou pode ser explícita, né, com um conectivo. Mas se tiver conectivo, é chamado de comparação. Mas no final das contas é a mesma coisa. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa. O fogão esguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Até agora não tem metáfora nenhuma. Mas o vento batendo nas cortinas, aqui a gente tem uma figura de linguagem que é personificação, tá? O vento batendo nas cortinas. Que ela mesma cortara, lembrava ela que se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando calmo o horizonte. Até agora a gente tem uma figura de linguagem que é a personificação do vento. Como um lavrador. Então ela poderia enxugar a testa, olhando o horizonte calmo, ela como um lavrador. Então ela está se comparando a um lavrador, aquele que lavra a terra para a plantação. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. Então esse plantar não é real, é um plantar metafórico. É como se ela tivesse sementes de amor e ela está plantando, e ela é um lavrador. Então a metáfora é dela com a natureza. Excelente, galerinha! Coisa boa! Comparação das relações humanas com a natureza. Muito bom. 15. Ana perde o ponto de sua descida do bonde e acaba se inserindo em um espaço diferenciado. Ela se perdeu ali, fora dos limites do convívio doméstico. Esses dois espaços, ilustrados pelo trecho 1 e 2, põem em confronto, respectivamente, as seguintes dimensões da vida da personagem. Então, a primeira tem a ver com o texto 1 e a segunda tem a ver com o texto 2. Vamos ver qual faz sentido, hein? Então, ele quer saber qual dos trechos tem a ver nessa 15. Vamos lá. Ele quer saber os espaços. Quais são os espaços em confronto? Primeiro texto aqui, ó. Crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz. Crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz. Crescia a água enchendo o tanque. Cresciam seus filhos. Crescia a mesa com comidas. O marido chegando com os jornais, sorrindo de fome. O canto importuno das empregadas do edifício. Ana dava a tudo, tranquilamente, sua mão pequena e forte, sua corrente da vida. Então aqui é uma narrativa, é uma descrição. A gente tem aqui o verbo no futuro, o verbo no pretérito imperfeito, né? Crescia, dava. Isso aqui é pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito imperfeito tem a ver com descrição, certo? É o tempo verbal da descrição. Você tem que saber o tempo verbal e a relação desse tempo com os momentos, né? Por exemplo, o verbo no pretérito perfeito é narração, certo? Está escrito narração aqui, acredito. E o verbo no pretérito imperfeito é descrição. Ela está descrevendo a vida dela. Descrevendo a vida dela. Excelente! Tem alguma coisa ali a ver com vida? Não sei, vamos ver. E a 2. Andava pesadamente pela alameda central entre os coqueiros. Não havia ninguém no jardim. Esse andava pesadamente, esse pesar também é metafórico, né? Como se ela estivesse andando meio que triste. Então tem a ver com a tristeza. Então você percebe que aqui ela está olhando para fora. E no texto 2, ela está olhando para dentro, dentro dela mesma. Não havia ninguém no jardim, ou seja, não tinha ninguém para ela conversar. Ela estava sozinha, literalmente sozinha e metaforicamente sozinha. Depositou os embrulhos na terra, sentou-se no banco de um atalho e ficou ali muito tempo. A vastidão parecia acalmá-la, o silêncio regulava sua respiração. Ela adormecia dentro de si. Está vendo aqui, ó, dentro. Então, o segundo texto ele é introspectivo. Ele é o olhar dela para dentro dela mesma. Quando eu falo que o olhar dela é para dentro dela mesma, é existencialismo. O existencialismo é a capacidade que o ser humano tem de olhar para si mesmo, para sua própria existência. A letra A, então, né, galera, que o primeiro texto tem a ver com a vida dela, ou seja, ela em relação aos outros, socialmente.
E a segunda tem a ver com existencialismo. Excelente saquinhos, hein, galerinha? Gostei, coisa bonita. E se você está comigo aqui há mais de 19 minutos de vídeo, bota aí sobrabíssimo ou sobrabíssima que você tá vendo uma resolução de prova bonita. E se você quer que eu faça aí o segundo exame de qualificação, resolva também, bota aí também que eu resolvo. Se não quiser, não fala nada, tá, galera? É bom que economiza a minha vida. Tô zoando. Quando voltasse... Vamos de novo, enunciado. Ao descrever os afazeres do fim do dia de Ana, a narrativa imprime a personagem atributo de. Então ela quer ver qual que é a característica, ou seja, atributo, qual que é a característica atribuída à personagem. É isso, nessa 16. Quando voltasse, peraí que eu não estou sabendo dele. Quando voltasse, era o fim da tarde. E as crianças vindas do colégio exigiam-na, queriam ficar com ela. Né? Assim, chegaria a noite, com sua tranquila vibração. De manhã, acordaria aureolada pelos calmos deveres. Encontrava os móveis de novo empoeirados e sujos, como se voltassem arrependidos. Quanto a ela mesma, fazia obscuramente parte das raízes negras e suaves do mundo, e alimentava anonimamente a vida. Estava bom assim. Era o que ela quisera e o que ela escolhera. Prof, entendi nada, monstro. Cara, aqui é um texto poético, né? É um poema uma poesia em prosa. Assim. No final aqui do texto, ó, se liga, ela cuidava dos filhos, os filhos queriam ela acordava cheio de deveres, calmos, né? Mas eram deveres. Os móveis de novo empoeirados, então mostra uma repetição da atividade dela de cuidado do lar. Agora, quanto a ela mesma? Agora tem uma virada aqui, ó. Em relação a ela mesma. Em relação a ela mesma, ela fazia obscuramente parte das raízes negras e suaves do mundo e alimentava anonimamente a vida, ou seja, ela alimentava a vida sem dar nome a ela mesma. Então é como se ela tivesse sem nome, né? Estava bom assim, aqui um contentamento. Foi isso que ela escolheu, então ela meio que se contenta com essa condição de anônima. Gabarito letra D de dado invisibilidade, ela se vê invisível, certo? Essa a característica que é impressa a personagem, a característica de invisibilidade. Excelente, galerinha! Se percebe que toda resposta tem uma fundamentação textual. Não existe resposta... Você repara aqui, ó. Toda resposta que você dá tem uma comprovação textual de uma palavra, de uma frase. Não existe uma resposta que não tenha uma palavra que comunica qual que é o gabarito, beleza? 17. Então não tem achismo, né? Não tem achismo, é o texto pelo texto. Em relação ao conteúdo que antecede, o segmento introduzido pelo travessão, isso aqui eu gosto muito, hein? Tem o objetivo de apresentar então, que é valor semântico da pontuação. Estude valores semânticos da pontuação. Ele quer o seguinte, ó. Qual que é o valor semântico do que está introduzido pelo travessão? Eu gosto muito disso, que eu ensino muitos meus alunos do Enem a usar o travessão. E o travessão, ele introduz um aposto. E o aposto, ele tem vários tipos, certo? Tem que estudar valores semânticos do travessão com aposto. Mantinha tudo em serena compreensão. Separava uma pessoa das outras, as roupas eram claramente feitas para serem usadas e podia-se escolher pelo jornal e o fim da noite. Então, repara que ela está dando vários exemplos de tarefas do dia. Primeiro exemplo de tarefa. 1. Mantinha tudo em serena compreensão, então ela compreendia tudo. 2. Separava uma pessoa das outras. 3. As roupas eram claramente feitas para serem usadas. 4. Podia-se escolher pelo jornal o filme da noite. Então ela pega 4 tarefas e ela meio que dá uma resumida aqui, ó. Tudo, ou seja, aqui tem um resumo. Esse tudo serve para fazer um resumo. Tudo feito de modo que um dia seguisse ao outro. Esse aposto aqui, galera, a gente chama de aposto resumitivo, certo? O que tem a resposta que tem mais a ver com o aposto resumitivo aqui é a letra A, síntese. O aposto ele pode ser resumitivo, explicativo, enumerativo e atributivo, beleza? Então estude valores semânticos da pontuação. Vai facilitar muito a tua vida. Acabando já, né, galera? 18. 18 vem assim, ó. No discurso indireto livre, cara, muito bom isso aqui, ó. Discurso relatado. Estude discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. Cai muito na prova da UERJ, é muito lindo isso aqui. Cai muito também na prova no exame discursivo, tá? No discurso indireto livre, o narrador, como se soubesse o que se passava na mente do personagem, apresenta falas que este não chega a verbalizar. Então, é como se do meio da narração, o narrador solta uma fala que não é do narrador. Professor, posso ir no banheiro? Imagina, você está na sala de aula,
o professor do nada ouve uma fala que não é dele. Então, imagina só que você, professor, está narrando um dia de sala de aula e fala assim, professor, posso ir no banheiro? Esse professor, posso ir no banheiro? Não é a fala do professor, é a fala do aluno. Mas você percebe que ela se misturou. Então, quando a fala de um se mistura com a fala do outro, sem uma antecipação, ou sem uma previsibilidade dessa fala aparecer, a gente chama de discurso indireto livre. Então, vamos entender aqui o que é narrador e o que não é narrador? Bora. Abriu a porta de casa, narrador falando. A sala era grande, narrador falando, quadrada. Maçanetas brilhavam limpas, narrador, tá? Os vidros da janela brilhavam, narrador. A lâmpada brilhava. Que nova terra era essa? Opa, isso aqui não é narrador mais, tá? Isso aqui é uma fala de indignação. Então, aqui, essa fala em amarelo é a fala do narrador. E essa segunda fala aqui, introduzida por travessão, é uma fala do personagem. Quando a fala do personagem se mistura com a fala do narrador, a gente tem o chamado discurso indireto livre. Show? Muito bom isso aqui. Excelente, excelente. Show de bola. Então, como se soubesse que se passa na mente, certo? Como se o narrador tivesse conflitos mentais. Inclusive, na própria literatura existencialista, é muito comum, muito frequente a presença do discurso indireto livre, porque mostra um pensamento atropelando o outro. O pensamento do narrador sendo atropelado pelo pensamento do personagem. Você poderia ter ficado em dúvida com a D, né? A D vem assim, ó, não foi nada. Disse, sou um desajeitado. Aqui a gente tem o discurso direto. O discurso direto é quando tem um verbo mostrando textualmente que é o narrador, que é o personagem que está falando. O discurso direto, eles têm um verbo, esse verbo aqui é chamado verbo de Kendi. Verbo de Kendi. Verbo de Kendi, ele marca a presença do discurso direto. Então não é a letra D, a letra D é discurso direto. Aqui não tem, aqui é só narrador e aqui é só narrador. Aqui na letra D é discurso direto e na letra A é discurso indireto livre. Estude discurso relatado, né? Tipo de discurso. Beleza? Muito bom, galerinha. Essa aqui é a próxima, 19. 19 vem assim, ó. No trecho, retrata-se o grande abalo na consciência de Ana ao refletir sobre a sua vida em comparação a outras existências. Esse episódio pode ser interpretado de maneira mais ampla como uma crítica. Então, aqui de maneira mais ampla. Então, é tirar do campo da literatura e trazer para o campo da crítica social. Então, é não enxergar apenas no campo da literatura do episódio, e sim olhar para a sociedade. Então, bora. Ela quer ver esse episódio sendo interpretado olhando para a sociedade. Qual que é a crítica que é feita? Bora ver. Com horror, descobria que pertencia à parte forte do mundo. Cara, que isso é muito bom. Ela olha para o cego e ela tem horror, porque ela descobre agora que ela pertence à parte forte do mundo. Então, se tem uma parte forte do mundo, tem uma outra parte que é a parte fraca. Então, é como se tivesse dois tipos de pessoas, né? As pessoas fortes, que é ela, e as pessoas fracas, que é o que ela enxerga, é o que ela vê. Por exemplo, ela entende que o cego é a parte fraca e ela é a parte forte. Um cego me levou a pior de mim mesma, pensou espantada. Sentia-se banida porque nenhum pobre beberia água nas suas mãos ardentes. Era mais fácil ser um santo que uma pessoa, por Deus, pois não fora ver. Então, a primeira frase que é o que deu o gabarito, galera, aqui, ó. Ela percebe que ela pertencia à parte forte do mundo. Então, esse episódio mostra uma desigualdade entre pessoas. E essa desigualdade entre as pessoas, qual que é o gabarito? Letra C. Alienação de privilegiados. Existe uma desigualdade, mas não é desigualdade em relação a gênero, tá? É uma desigualdade em relação a classes. E em relação a situações de pessoas com deficiência. Então, não tem a ver com exploração de trabalhadores, porque o cego não está sendo explorado. O cego está sendo visto como uma parte fraca. Então, tem uma questão de privilégio aqui, né? Questão de privilégio. 19. C de casa, muito bom. 20, galerinha, bora! Ao abordar seu processo de escrita, a escritora Clarice Lispector argumenta que o seu erro devia ser o caminho da verdade. Cara, muito bom isso aqui, ó. Não precisa nem ler o texto, né? Quando eu falo que o erro é o que vai trazer para ela o acerto, o erro é que traz o acerto, gabarito letra D de dado, paradoxo. Uma coisa que não parece, parece que é o contrário, né? Como é que assim o erro traz o acerto? É algo que é incoerente. Então, quando tem incoerência, eu tenho o paradoxo. Muito bueno, muito bueno. 21. 21, Brasil. Ao longo da narrativa, então bora 21. Aliás, 20 Deus, né? 20 dado. Ao longo da narrativa, observa-se a presença do sublime, conceito que pode ser resumido como um arrebatamento que ultrapassa a imaginação.
Então, sublime, beleza. Sublime, o conceito que pode ser resumido como um arrebatamento. O que é arrebatamento? Arrebatar significa retirar de um lugar e levar para outro. Então, isso muito no discurso cristão tem um arrebatamento. Fulano foi arrebatado, fulano foi tirado da terra e foi levado para o céu. Então, arrebatamento tem a ver com isso, né? Então, qual que é a alternativa que tem a ver com essa questão de ser retirado de um lugar e levado para o outro muito mais alto? Letra A, vamos ver. Ana respirou profundamente, uma grande aceitação deu ao seu rosto um ar de mulher. Percebe que não tem uma mudança de lugar, né? Não tem uma mudança do tipo, está aqui e foi retirada daqui do nada, abruptamente para outro lugar melhor. O que chamava de crise viera afinal, e sua marca era o prazer intenso com que olhava agora as coisas, sofrendo espantado. Então, aqui nessa letra B, você percebe uma mudança de comportamento abrupta. A crise viera afinal. A sua marca era o prazer intenso que olhava agora as coisas. Então, aqui, ó, ela olhava antes de forma sem prazer nenhum, era normal, e do nada, a partir de agora, afinal, ela passa a ter um prazer intenso. Então ela sai do estado de zero prazer para o prazer intenso. Então aqui a gente tem o arrebatamento, certo? Gabarito letra B de Brasil. Vamos ver se as outras têm alguma coisa, uma mudança repentina de comportamento. Ela apaziguara também a vida, cuidara tanto para que não explodisse. Aqui não tem. A explosão não aconteceu, né? Então não tem mudança. Nada parecia ser movido, mas na aleia central estava imóvel. Então aqui percebe, ó, tudo aqui na letra D, tudo está parado. Nada se moveu, tudo está imóvel. Na letra B de Brasil é o único que ela mostra mudança rápida, do zero para o intenso. Arrebatamento. O conceito de sublime. Saiu daqui do zero para o sublime. Muito bom, em 22. Então, gabarito dessa aqui, dessa 21, letra B de Brasil. Com base na leitura global do conto, o inferno que a personagem vivencia junto com o amor pode ser compreendido por meio de uma seguinte característica desse sentimento. Lembrando que na Clarice Lispector, quando ela usa uma alegoria bíblica, não é com viés religioso, é com viés metafórico. Então, por exemplo, o inferno ele é visto como um estado de espírito. Então, se eu perguntar, o inferno, está vivendo o amor e o inferno. Com base na leitura global do conto, o inferno que a personagem vivencia é essa angústia, esse sentimento que parece que vai explodir dentro do peito. Tipo, caraca, bizarro, pá. Então, a letra A, intensidade. Certo? Esse inferno não tem a ver com integridade. Ele tem a ver com algo mais forte, algo que está queimando, aquela angústia. Aquela angústia que a gente viu lá na questão 1. Inconstância, não, porque inconstância é algo que vai do 0 para o 1, depois vai para o 0 de novo, depois para o 1 de novo. Intransigência é algo que ela não consegue romper. Então, o que tem mais a ver com o inferno é a intensidade. Gabarito letra A de amor. Muito lindo, galerinha! Coisa boa! Gostei muito dessa resolução. Parabéns, Oeste, pela essa prova. Se você gostou também, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outra pessoa que também fez exame de qualificação ou que vai fazer o próximo. Beijo, tamo junto e até a próxima vez.